Bom dia a todos. Nosso grupo é composto pelos alunos Gustavo Possamay, Júlia Letícia, Lucas Mota e Tabata Cristina. Nós somos da turma 304 e vamos apresentar o tema Relações de Poder. Para começar a adentrar mais nesse assunto, primeiro vamos entender melhor o seu conceito. O conceito de poder é muito debatido e pode ser entendido pela perspectiva de Weber, como a probabilidade de impor a vontade numa relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa probabilidade. Sendo assim, Weber demonstra que o poder pode estar em qualquer ambiente social, desde sua escola até na sua relação familiar e domiciliar. Weber entende que as formas de dominação e de poder são divididas. Existem formas de dominação legítimas que são aplicadas em posicionamentos sociais. A primeira delas é a dominação legal. Ela segue regras segundo um ordenamento, que é aceito por todos. O grupo dominante é eleito e o quadro administrativo é nomeado pelo mesmo. A segunda é a dominação tradicional. Se estabelece em virtude de uma crença na santidade. São laços entre o senhor e o súdito, tipo uma sociedade patriarcal, um coronelismo. E por último, a dominação carismática. Nesse tipo de dominação, a relação se sustenta pela crença dos subordinados em seu líder, o qual tem qualidades excepcionais. Elas podem ser tanto sobrenaturais quanto a sua coragem, a inteligência, o poder de oratória, entre outros. Não existem regras e a criação é momentânea. O líder tem que se fazer aceitar e acreditar pelos meios de milagres e êxitos. Sem isso, ele perde o seu domínio. Para exemplificar melhor o que já foi dito, usamos a teoria Foucaultiana. Podemos tomar como exemplo de poder o controle disciplinar exercido por relações sociais microfísicas dentro de instituições de confinamento. Ou seja, o poder econômico pode ser exemplificado pela relação entre o patrão e o empregado. O poder ideológico pela relação entre a mídia, por exemplo, os meios de comunicação, e as pessoas. E o poder político pela relação entre os atores políticos, como os governantes, e os cidadãos. Agora que já sabemos de fato o que é poder, vamos aprender quais são seus tipos. Este conceito foi abordado por John French e Bertrand Raven, em um estudo clássico feito em 1959. Eles relataram 5 tipos de poder, que ficam bastante claros se os observar em uma organização de pessoas em um determinado ambiente e a forma como se relacionam. Basicamente, ele é importante para estabelecer as relações sociais e a hierarquia baseada nas diferentes capacidades dos indivíduos que ocupam a organização. Sendo assim, são os tipos de poderes. Poder de posição. É quando um líder nomeado tem um papel organizacional específico. Ainda há o líder natural, que recebe esse poder por ter a capacidade de liderar um grupo ou realizar tarefas de um líder. Poder coercitivo. É aplicado por meio de ameaças ou que podem resultar em uma punição. Poder de recompensa. É quando as pessoas são induzidas a fazer algo, pois no final receberão um benefício ou uma recompensa. Poder de competência. Quando uma pessoa tem domínio, competência ou habilidade sobre determinado assunto. Poder de referência. É o poder que um indivíduo tem sobre outros por causa de seu carisma ou da sua personalidade. Assim, ele se torna uma referência para elas. Poder legítimo. É uma pessoa que foi escolhida, eleita ou indicada para estar na posição que ela exerce. Atualmente, outra forma de poder que se vê é a exploratória, onde uma pessoa apenas pensa em si,
sem recorrer à ética, e abusa de seu poder para benefício próprio. Esse é o exemplo que é dado a alguns políticos atualmente. Os tipos de poderes que a Júlia acabou de apresentar é dado de maneira mais específica e provavelmente vocês não conheciam eles. Mas agora vou falar das formas de exercer o poder, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar. Basicamente temos o poder econômico, dominado por aqueles com diversas posses de dinheiro e bens materiais. Essa forma acaba fazendo aqueles com menos recursos se submeterem ao poder daqueles que possuírem mais. Tipo de poder extremamente presente no capitalismo ao formar hierarquias econômicas. Poder político, dominado por aqueles com maior influência política. Essa forma pode ser legítima, quando o Estado usa pela finalidade do bem público, ou de ilegítima, onde uma pessoa com maior influência e contatos domina classes mais simples. Poder ideológico, dominado por aqueles que criam ou influenciam as massas a segui-los. Esse tipo de poder, comumente, acaba servindo aos outros poderes e mantém a sociedade seguindo da maneira que ele exercer. Poder social, dominado por indivíduos com alta capacidade de influenciar pessoas, pelas ações, discurso, carisma ou feitos, permitindo espalhar suas ideias e mobilizar a sociedade. Esse tópico anterior é bem comum nas aulas de história, onde são estudados de forma indireta os poderes. Ao longo de nossa história, houve diversos meios de poderes que foram exercidos em várias nações. Estou falando principalmente da política, então adentrei mais nessa parte. Com diversas ideologias diferentes, esses regimes exerceram o poder ao longo da história dos mais diversos jeitos. Entre eles, temos como principais: democracia. A democracia é um meio de exercer o poder que está presente desde antigamente na Atena antiga. Esse regime consiste, principalmente, na igualdade para todos os cidadãos atuarem, igualmente, diretamente ou através de pessoas eleitas no poder. Exerciam o poder através da maioria que decidia o rumo da nação. Autoritarismo. O autoritarismo começa a surgir e se tornar comum no século XX e define-se como o poder estar nas mãos de um pequeno grupo ou uma pessoa e a obediência geral para essa autoridade, esperando-se obediência inquestionável. Exercem seu poder através de táticas repressivas contra a oposição e censura sobre as massas. Totalitarismo. Surge no decorrer da Primeira Guerra Mundial, no século XX, pelo motivo de precisar agilizar as decisões importantes em tempos de guerra. Essas medidas serviram como uma semente para o totalitarismo vir à tona. Sendo considerado mais extremo que o autoritarismo, o totalitarismo restringe totalmente qualquer oposição e atua fortemente no controle das vidas da população, sendo caracterizado principalmente por repressões, censuras, controle absoluto sobre todas as áreas e uso de meios mais extremos para o controle. Esses acontecimentos que foram acontecendo ao longo da história abriram espaço para reflexões acerca do poder. Muitos filósofos então começaram a enxergar essa esfera. Esse tema já foi muito estudado por grandes filósofos, como Weber e Marx, mas o destaque aqui vai para Michel Foucault, que será abordado neste trabalho. É importante compreender que Foucault não quis criar uma teoria absoluta sobre o poder, mas identificar os sujeitos atuando sobre os outros sujeitos. Em sua visão, o poder não está localizado ou centrado em uma instituição, posição ou contrato, mas nas relações de poder. Enquanto teorias atribuem ao Estado o monopólio do poder, em Foucault nota-se a existência de uma espécie de rede de poder articulada ao Estado e que atravessa toda a estrutura social. Para Foucault, o poder é uma prática social constituída historicamente, de formas diferentes e em constante transformação. Constata Foucault que o poder está por toda parte, flutuante, não estando em uma instituição nem em ninguém. Não está no rei, no presidente e nenhuma pessoa, mas nas relações sociais existentes. Partindo dessa análise, Foucault argumenta que, para compreender o que são relações de poder, talvez devêssemos investigar as formas de resistência e as tentativas de dissociar essas relações. Ou seja, o poder é uma relação de forças que se encontra presente e em constante movimento, em todos os espaços sociais, gerando tensões que se expressam em toda a cadeia. A resistência comparece, então, como parte dessa relação e se configura como o grito do descontentamento anunciando o exercício da liberdade.
não há como falar de história sem observar o atual. As relações de poder não mudaram, elas continuam presentes, apenas se adaptaram à sociedade contemporânea. Essas relações podem ser observadas durante toda a história da civilização humana. Porém, com o advento da tecnologia e da comunicação, alguns desses tipos de dominação são frequentemente questionados, tendo certa legitimidade ou não, como movimentos que buscam mais direitos ou até mesmo uma forma diferente de governo. Na sociedade contemporânea, a vida das pessoas passa a ter mais visibilidade, devido à tecnologia da informação, que torna a vida cotidiana um bem comum. Nesse contexto, os mecanismos de vigilância ampliaram-se, onde todos vigiam e são vigiados. Além disso, os veículos de comunicação de massa alimentam o mecanismo de vigilância e controle social, sendo essa uma forma de tortura moderna. Para fechar este trabalho, trago um pouco sobre um artigo científico feito por Andrea Vieira Zanella, Kleber Prado Filho e Sandra Iris Sobreira Abella. Eles eram da Universidade Federal de Santa Catarina e o artigo deles é sobre as relações sociais e o poder em um grupo. Ele leva em consideração alguns conceitos teóricos de alguns filósofos. Eles afirmam que o sujeito se constitui nas relações que o tem. Ele pode ser tanto sujeito, ativo, quanto sujeitado, passivo, sendo que isso é determinado pelo meio social em que ele se insere. Começando então. Nuremberg. O lugar social ou a posição de uma pessoa em um grupo é definida pela sua história com determinada cultura. Ortiz. As relações de poder são concretizadas quando um sujeito se relaciona com outras pessoas determinadas do grupo a partir de seu lugar social. Zanella, Prado Filho e Sobreira Abella. O poder não é adquirido, pois não se compara a uma mercadoria. Ele circula entre as pessoas na rede social em que elas vivem. Bourdieu. O poder simbólico é feito através de um discurso e é reconhecido pelos demais por conta da pessoa que fala ele. Essa pessoa detém o poder e pode exercer por meio da sua fala. Ainda com isso, as relações de poder recebem as características de dissimuladas, ambíguas e abstratas. Isso ocorre pois, atualmente, não se sabe ao certo de onde elas vêm, pois, basicamente, elas estão em todo lugar. Então, este foi o nosso trabalho sobre relações de poder. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. Até uma próxima. Tchau!